Boa noite, Alan. Obrigado por estar aqui com a gente. Por favor, conta um pouquinho para a gente, então, de tudo que você já viu dessa relação entre Brasil e Estados Unidos, que mudou muito desde que Trump assumiu o papel de presidente, né? Ele está agora mais focado no Brasil. Essa carta que ele fez, né, ao presidente Lula demonstrou totalmente isso, né? Ele não está mais falando de um tarifaço para o mundo, mas principalmente para o Brasil e revelando realmente um motivo bem político, né? Não, com certeza. Na verdade, se a gente olha economicamente falando, no último ano, a relação entre Brasil e Estados Unidos, você tem uma parte levemente superavitária aos Estados Unidos, então levemente deficitária ao Brasil. No próprio texto, ele comenta que ele dá a entender e faz menções ao próprio Jair Bolsonaro, ele também comenta sobre as redes sociais, ele comenta sobre o STF. Então a gente tem algo que não é apenas econômico, né? Não é apenas um aumento de arrecadação para os Estados Unidos, a gente tem entra um aspecto político, né? Inclusive, Alan, perdão já te interromper, mas é porque um ponto justamente sobre a causa. Muita gente até estava contando que uma delas seria essa última reunião do BRICS, né? Porque o BRICS, querendo ou não, ele é uma formação de um grupo de países do hemisfério sul e que está tentando ficar cada vez mais independente dos Estados Unidos. Então todo mundo contava que seria esse o atrito causado com o país e Donald Trump, por consequência. Não afetou tanto assim, então? Olha, talvez essa tenha sido a gota d'água da gente ter sido, né, o país sede, né? No meu ponto de vista, dentro do jogo político, já tinha um certo atrito, né? Eventualmente congressistas dos Estados Unidos com o nosso país, já tinha um certo atrito do Donald Trump com alguns ministros. Então, esse agravamento político, ele acabou talvez sendo aí, talvez a gota d'água dos BRICS. Você tem alguns parlamentares também se aproximando mais do Donald Trump e criando mais atrito em relação a esse aspecto político. E dentro dessa seara, como bem ele menciona na carta, né, e como bem eu também coloquei que existia a parte superavitária em relação aos Estados Unidos nos últimos 12 meses, ele coloca esse aspecto desse âmbito político, dessa tarifa adicional. Então, a gente parte do pressuposto que esse jogo de tarifas, ele também não é algo apenas econômico, né? E talvez mais político do que econômico. E talvez não, com certeza, né? E aí você estava falando, né, também antes, agora há pouco mesmo aqui na entrevista, sobre já as tarifas e também a questão dos Estados Unidos, na realidade, ser superavitário ao Brasil em importação e exportação. E também por isso essa tarifa não parece tão coerente e seria mais um motivo para a gente acreditar que é política. Sim, quando apesar de ele mencionar o contrário na carta, mas nos últimos, como eu te comentei, no último ano, os Estados Unidos foi levemente superavitário. Isso tem um aspecto, né, não só um jogo político, mas também vai prejudicar, e já tem refletido isso em preço em tela, dentro do nosso aspecto econômico. Quando a gente olha, o que pode ser de consequências em relação a essas tarifas, principalmente as empresas exportadoras estão sendo as principais prejudicadas, e aí eu posso citar o setor, com certeza o setor de etanol, então aí pega um pouco da parte do nosso agro, né, que provavelmente vai ser o principal afetado. Depois o setor de siderurgia, também a parte do aço, também a gente tem a parte exportadora, tirando uma outra empresa também vai ser afetado. E aí, refletindo já esse preço em tela, né, e aí obviamente isso acaba se desenrolando para todas as partes da economia, porque mal ou bem, muito do nosso dia a dia, do nosso consumo, ele é atrelado ao dólar. O dólar já deu uma leve disparada, uma disparada de 2,4, né, então está fechando na casa de 5,61, e os nossos DIs futuros também acabaram subindo, né. Eu até posso complementar um pouco, eu posso ir até um pouco além disso. Quando a gente olha dentro de um aspecto econômico, né, apesar da última ata do cupom ter comentado que a nossa Selic iria ficar prolongada por um pouco mais de tempo, a gente já via, em função até do próprio dólar, né, um IPCA vindo mais baixo, né, e até no próprio relatório Focus e
e outros economistas também, nas suas revisões, trazendo o IPCA mais para baixo, em função de $1 a 5,40. Agora, $1 a 5,62, $1 a 5,7 talvez, não sei, ainda vai fechar aí o mercado e provavelmente a gente pode ter consequências mais graves ali ao longo dos próximos dias, com certeza traria uma manutenção de Selic talvez mais prolongado que o previsto. Muitos economistas já estavam prevendo talvez um corte de Selic no primeiro trimestre desse ano, porém com $1 a 5,40. Agora muda essas premissas, né? Mudando essas premissas, a gente tem talvez um prolongamento de taxas de juros no nosso mercado. E isso, obviamente, é realmente prejudicial porque as empresas vão começar a sentir esse prolongamento, né? Então, mal ou bem, esse tarifaço, essa nova tarifa do Trump, sendo político ou não, acaba prejudicando a nossa economia. Sim. Você já citou alguns setores, né, que podem sofrer mais. Queria que você falasse até um pouco mais sobre eles, a sustentabilidade deles durante um longo prazo, por exemplo, né, ano que vem, talvez. Como é que isso, como é que a gente pode chegar até lá com algumas empresas, hein? É um cenário muito preocupante. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o cenário preocupante ele está muito atrelado ao nosso prolongamento de taxa de juros relativamente alta, né? E eventualmente também talvez numa alta de inflação, coisa que não estava projetada no mercado, né? O mercado vinha revisando os seus cenários para baixo. Dentro dessa perspectiva, né, obviamente o crescimento das empresas ele acaba sendo revisado e essa revisão já é imediata porque já está, né, sendo descontado aqui na bolsa, então o mercado precifica rápido isso. Obviamente, né, um outro problema que pode estar acontecendo, né? Essas perspectivas inflacionárias que até então estavam minimamente sob controle, um mínimo controle em função de um prolongamento de taxa de juros, né? Isso pode não acontecer mais e eventualmente até desancorar algum tipo de expectativa que a gente tinha em relação à inflação. Alan Lutfi, muito obrigado pela disposição, pelas informações, bom trabalho aqui para vocês.